Filarmonia. O melhor das bandas filarmónicas. Com Vítor Silva e Sansão Gomes. Às quartas-feiras, às 19 horas, na Universidade FM. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Filarmonia. Estou aqui na companhia de Vítor Silva para vos mostrar o que de melhor é feito pelas bandas filarmónicas do distrito e do país. Esta semana teremos connosco do distrito a Banda de Loivos, uma banda fundada em 1826, composta atualmente por cerca de 40 elementos. Uma banda que, numa aldeia do interior, acaba por ser um verdadeiro agente cultural e formador não só de músicos, como também da cultura de toda a população. Temos também connosco a banda musical Santiago de Silvaldo, uma banda que foi fundada no ano de 1960, que emergiu da Tuna Orfeão de Silvaldo. Esta banda que possui já, de momento, 3 CDs gravados. Terão connosco os seus maestros e presidentes. Estas duas bandas têm em comum o facto de terem participado no passado fim de semana no festival Filarmonia ao mais alto nível, no Aeroparque em Santa Maria da Feira, que para nos falar desse mesmo festival teremos connosco Mário Cardoso, um festival que, além das bandas das quais já falamos, contou ainda com a presença da banda ovarense, da banda de Souto e de um ilustre painel de convidados, do qual também o Vítor fez parte. Vítor, desafiava a completar aqui esta minha introdução. Bem, a pena é que por limite de tempo não possamos ter nesta edição do programa também a banda filarmónica ovarense e a banda musical de Souto. No entanto, a banda musical de Loivos e a banda musical Santiago de Silvaldo irão representar aqui aquilo que foi o Filarmonia ao mais alto nível, no seu terceiro ciclo, primeira edição. Uma banda de Trás-os-Montes, outra de Espinho, uma banda de uma zona do país onde existem muitas associações que fazem filarmonia com muito nível, e uma banda de Trás-os-Montes, onde esta região começa também a despontar na qualidade e no bem-fazer a nível das bandas filarmónicas. Por isso, temos tudo para ter um programa muito interessante e aproveito esta oportunidade para agradecer a quantos nos ouviram no primeiro programa. Nós temos uma página no Facebook em facebook.com/filarmonia.ufm. Exatamente, e muitas pessoas lá foram ver o programa, ouvir o programa e ver sim os vídeos que nós pusemos lá das bandas participantes. Continuem-nos a acompanhar, deem sugestões, mandem-nos as vossas agendas relacionadas com as bandas filarmónicas e nós cá estaremos, como se disse desde o princípio, para mostrar o que de melhor se faz nas bandas filarmónicas do nosso distrito. Vamos agora passar então à conversa com as bandas. Luciano Pereira, maestro, e Paulo Pimenta, presidente da Banda de Loivos, estão agora connosco para nos falar um pouco desta associação quase bicentenária. Eu começava por lhes perguntar precisamente sobre o Festival Filarmonia ao mais alto nível, onde vocês participaram no passado fim de semana. Qual foi o balanço que fazem da vossa prestação? O balanço que fazemos da nossa prestação é extremamente positivo a todos os níveis. O festival tem sido ao longo dos tempos um local que se está a tornar icónico para as bandas do país. Se consultarem os programas, vê-se que muitas bandas do nosso país já passaram por lá e bandas de extrema qualidade. E então um festival que se realiza numa das salas que acho que é quase unânime, que é uma das melhores salas do país, com bandas filarmónicas de todo o país, é muito importante, porque temos uma ideia ainda um pouco centralizada daquilo que é o trabalho das bandas filarmónicas, e o que este festival tem trazido ao longo dos tempos é uma democratização do acesso à música e do acesso à cultura musical em todos os locais do nosso país. Como tal, depois deste fim de semana, penso que, pelo menos a nível pessoal e a nível da nossa banda, só temos a
a considerar que foi um sucesso enorme, os objetivos foram plenamente cumpridos, demos uma imagem completamente diferente do que aquilo que está mais ou menos estabelecido no meio filarmónico das bandas e da música que se faz na nossa região, na zona norte do nosso distrito, e penso que o mais importante de tudo é que o trabalho que fica para o futuro, aquele trabalho que nós vamos fazer depois deste evento, deixa-nos confiantes na evolução e no futuro da banda. Como presidente e também como maestro de uma associação que é quase bicentenária, sentem o peso e a responsabilidade de liderarem, quer a nível institucional, quer a nível musical, uma associação com esta história tão grande? Isso é uma das situações que nós estamos sempre a pôr em evidência, e acho que é extremamente importante, tanto na ação da direção como na direção artística, porque eu sou natural de Loivos, comecei na banda a tocar e cresci com um conjunto de pessoas que na altura já eram muito mais velhas que eu, que basicamente eram os avós de nós todos. E em cada concerto, em cada serviço de festa ou romaria, em cada atuação da banda, penso que todos nós, tanto músicos como direção como mestre, temos noção de que não estamos sozinhos quando estamos a representar a banda de Loivos. O facto de ter esses 200 anos e o facto de estarmos numa aldeia em que provavelmente haverá muitos poucos homens que não tenham lá passado durante estes 200 anos, dá-nos um sentido de responsabilidade muito grande e, acima de tudo, ver o exemplo e que eles nos deram e fazer com que a banda evolua da melhor maneira e se torne cada vez melhor. Esta banda tem uma vertente muito virada para a formação, dão uma especial atenção a essa mesma vertente. Qual é a importância de formar músicos e também formar pessoas para uma banda? Bom, em relação à formação, nós quando projetamos esta época, projetamos com um forte componente na formação musical. E então, entre aspas, resolvemos apostar na Academia de Artes e na Escola da Banda. Na Academia de Artes, para os elementos que já estariam na banda e que queríamos que eles tivessem uma evolução e que já conhecíamos. E para a Escola da Banda, para miúdos que resolvessem tentar estudar música e darmos essa oportunidade. O futuro da banda passa por aí e esperemos que seja esse o caminho a seguir, nem mais. As bandas filarmónicas de aldeias do interior, como é aqui o caso da banda de Loivos, são muitas vezes o único agente cultural a que as populações têm acesso e desempenham assim um papel fundamental não só na formação de músicos, mas também na formação cultural da própria população. Sentem que esse papel é reconhecido por quem de direito? Não é reconhecido, nunca foi reconhecido e nós não podemos crer que quem de direito reconheça um trabalho de enorme esforço e de enorme vontade quando estamos num país que não tem um Ministério da Cultura. Por isso penso que não haverá muito mais a dizer em relação ao reconhecimento ou não. O que existe é o reconhecimento local e a vontade de não deixar que as coisas se mantenham inertes, se assim pudermos dizer. Agora, o que é importante é que tanto as bandas como as populações que as apoiam sentem na banda algo de extremamente importante, algo que projeta a própria aldeia, a própria freguesia para fora dela própria e, acima de tudo, esta consciência que todos nós temos, e penso que toda a gente tem, de que as bandas não são só um agente cultural, mas são muito mais do que isso, porque é nas bandas que se aprende muita coisa, é nas bandas que se formam muitas personalidades e é das bandas que saem muito daqueles que são os bons profissionais do nosso país, mesmo que não seja na área da música. Há pouco falávamos no desinvestimento que há por parte das entidades competentes. Mesmo tendo em conta esse desinvestimento, sendo que o panorama das bandas filarmónicas portuguesas é positivo, e mais concretamente a nível do distrito de Vila Real, trabalha-se bem aqui? Trabalha-se cada vez melhor.
não se trabalhará ainda tão bem como seria necessário, mas penso que nos últimos 5, 10 anos o panorama também de trabalho dentro daquilo que são as bandas filarmónicas do nosso distrito está a melhorar a olhos vistos. Eu acho que na questão do desinvestimento, se as bandas estiverem à espera, e isto é uma coisa que não é só para este ano, nem é só para esta crise, nem é só neste espaço curto temporal, se as bandas estiverem à espera de que haja um investimento à semelhança do que existe em Espanha, com maior incidência se calhar na região da Galiza e na comunidade valenciana, se estivermos à espera de ter esse tipo de apoio, esse tipo de investimento, esse tipo de reconhecimento, acho que as bandas terminam no prazo de 3, 4 anos. Aquilo que tem sido reconhecido às bandas e que tem sido o papel das bandas é o facto de serem associações completamente autónomas a maior parte das vezes, que vão sobrevivendo com o trabalho próprio e com algum tipo de apoio que possa vir estatal, mas sempre muito limitado, principalmente nos dias que correm, mas com a força e a vontade das pessoas que a compõem de a levar para a frente, mesmo sabendo que à partida o balanço entre o trabalho e o retorno nunca vai ser positivo, vamos estar sempre em déficit, como agora é normal a gente falar. Eu queria colocar uma questão ao Sr. Presidente da banda. O Concelho de Chaves é um dos concelhos que mais freguesias tem no distrito, mas também é o concelho que mais bandas tem no distrito. Como é a relação com as outras bandas e qual é o espaço da banda de Loivos no meio de todas as outras bandas? Eu penso que o espaço é para todos igual. Não é? Agora, em relação ao nosso trabalho, pronto, nós primamos mais pela qualidade, se calhar, do que as outras. Eles, prontos, não primam tanto pela qualidade, primam mais pelos preços, não é? Ou seja, não se importam de estar mais barato, com menos qualidade que os outros, e cada um faz o trabalho que pretende fazer e demonstrar o que realmente quer, não é? É complicado. Eu estive no grande auditório da Santa Maria da Feira, no Aeroparque, e não entrarei nenhuma inconfidência se disser que quando ouvi a banda de Loivos pensei para mim Veni, Vidi, Vici, e portanto chegar, ver e vencer. Foi uma atuação que gostei bastante, aliás eu dei logo os parabéns ao maestro, até fiz uma comparação que era eu ao ouvir a banda de Loivos fez-me lembrar aquela mulher que, sendo bonita, acorda de manhã e não precisa de estar maquilhada. Gostava de lhe perguntar aonde é que paras? Onde é que paro? Parar não param, porque não foi assim que me ensinaram em casa. Uma das poucas características que se calhar tenho, que de alguma maneira poderão ser um exemplo daquilo que é o meu trabalho, é a insatisfação. Não consigo satisfazer imediatamente, e quando consigo obter alguma satisfação tenho necessidade de procurar alguma coisa que me satisfaça ainda mais, como tu sabes. Pelo menos eu tenho a ideia de que o trabalho musical e a evolução musical não tem um limite, não tem um objetivo. Qualquer coisa que nós façamos poderá ser sempre melhorado de alguma maneira. E é com este espírito que eu trabalho. Quando é que paro? Quando for a altura de parar e quando não me for permitido fazer mais nada. Enquanto eu puder continuar a trabalhar pela música, porque acho que isso sinto-me um privilegiado por poder fazer aquilo que gosto e dentro daquilo que quero, ainda por cima num espaço que me diz muito, que é a aldeia onde nasci e a região que me viu crescer. Como tal, não posso acomodar-me à situação. Penso que é importante todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos continuarmos a lutar por fazer cada vez melhor, porque sabemos que nunca vamos conseguir chegar à perfeição, como é lógico, porque isto é música e é por isso que isto agarra tanta gente que não era suposto agarrar. Como tal, é como eu digo, pararei quando me for a altura de parar e quando não me permitirem fazer mais. Esperemos que esse dia venha longe, então. Muito obrigado pela vossa presença aqui no nosso estúdio. Antes de terminarmos,
Nós vamos ficar com o quê? O que é que vamos ouvir agora? Vamos ficar com uma das peças do último programa que preparamos, que é um passo de álbum Augusto Alves, do compositor Nuno Osório. Espero que seja do agrado de todos os ouvintes. Será, com certeza. Muito obrigado. Estamos agora à conversa com a Banda Musical Santiago de Silvalde. Temos connosco o Presidente Fernando Ferro e o Maestro Filipe Fonseca, a quem eu agradeço desde já a sua presença aqui no nosso estúdio de Filarmonia. Participaram este fim de semana no Festival Filarmonia ao mais alto nível, em Santa Maria da Feira, e eu iniciava esta entrevista precisamente para lhes pedir um balanço desta participação. Bom dia, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Foi um balanço positivo, é a segunda vez que participamos. Ficamos satisfeitos com o nosso desempenho. Estamos mais bem preparados hoje do que estávamos quando participamos há 4 anos atrás. Fruto do trabalho que tem sido desenvolvido pelo maestro e pela direção. E é um balanço bastante positivo. Também creio que a cada festival que passa, melhores festivais temos.
fruto do empenho de Cardoso e Conceição também. Relativamente àquilo que é o trabalho da banda, o trabalho diário, quais é que são os objetivos a que vocês se propõem? Nós trabalhamos sempre por metas e por objetivos. Preparamos sempre concertos, fazemos sempre uma planificação anual em que definimos que vamos fazer X concertos, vamos fazer outro tipo de iniciativas. A banda de Silvaldo não se cinge só a fazer os tradicionais concertos e as romarias. Nós fazemos, para além disso, temos uma escola de música totalmente reformulada, com um aparelho pedagógico similar ao das escolas oficiais de música. Temos professores altamente qualificados a ministrar as aulas de instrumento e de formação musical e também de banda juvenil. Para além disso, organizamos outro tipo de iniciativas, como o ano passado organizamos, por exemplo, o primeiro estágio nacional da Orquestra de Sopros, Paróquia de Silvaldo, em que tivemos a participação de 60 jovens oriundos de todos os cantos do país, inclusivamente do sul, de Sintra. E a nossa planificação é sempre, nós planificamos a pensar no que é que vamos crescer, e é precisamente esse o nosso objetivo, é crescer a cada novo desafio e tornar-nos melhores, conscientes das nossas virtudes e, muito mais importante, conscientes dos nossos pontos menos fortes, que é nesses que nós trabalhamos para melhorar. Tem uma aposta forte na Escola da Música. Vocês sentem que é também um trabalho inerente de uma banda, formar músicos, formar pessoas? Sem dúvida. Uma banda, as bandas são as orquestras das aldeias e das freguesias, e quem não se convencer disto não percebe, não está dentro da coisa. Porque ter uma escola de música a funcionar faz com que as crianças estejam lá, mas isso não envolve só as crianças, envolve os pais das crianças, envolve os familiares, os relativos mais próximos, e isso cria e faz com que a instituição consiga criar laços mais estreitos entre a própria instituição e as pessoas da freguesia, do concelho, e isso é muito importante porque uma banda também tem uma função social para além de tudo. Bem, eu realmente estive a ouvi-los no grande auditório em Santa Maria da Feira e ouvi-os com grande satisfação. Aliás, já dei os parabéns ao maestro logo no dia, porque apresentaram um repertório arrojado e uma sonoridade muito agradável de se ouvir, e portanto aproveito também aqui para vos dar os parabéns. Esta banda tem uma particularidade, sabes que em 1960 foi das primeiras bandas do país a ter mulheres na sua formação. Hoje isso parece uma banalidade, mas para a altura foi uma coisa diferente para a época, e queria registrar isso aqui no programa, não é que tenha assim. Mas gostava de fazer aqui uma questão, Presidente. Como é ter uma banda no meio de tantas bandas? Porque nós, aqui em Trás-os-Montes, há 1, 2 bandas por concelho, há concelhos que não os têm, e vocês estão numa zona onde há muitas bandas filarmónicas. Como é trabalhar com as outras e ser, no fundo, concorrente também às festas com as outras bandas? É difícil. É difícil ser uma banda num universo de tantas. É muito difícil. Nós somos um concelho com 4 freguesias e temos 3 bandas e uma tuna. Pelo facto de termos sido pioneiros na inclusão de mulheres nas bandas, para nós também é um orgulho, porque gostamos sempre de experimentar coisas diferentes e dar oportunidades e ter oportunidades de fazer coisas diferentes. E a dificuldade acaba por ser nós termos que, se formos iguais, somos iguais, é muito difícil. Se formos diferentes é difícil, mas tem um sabor especial, e então nós tentamos transformar as dificuldades em oportunidades, e tem sido
com desafios arrojados, que temos conseguido transformar a nossa banda, que ajuda-nos a vir ao mercado, porque temos que andar no mercado a tentar arranjar festas e conseguir participações em todo o tipo de atividades onde as bandas estão inseridas. Às vezes falamos, eu e o maestro, que somos amadores, mas gostamos de nos comportar como profissionais. Não é às vezes, nós tentamos sempre isso. E isso é possível, sabendo nós das nossas limitações. Mas é por aí que temos que ir, sendo uma banda, mas tocando como uma orquestra, sendo uma orquestra, temos que nos reinventar, e as bandas têm que se reinventar, com muito trabalho, com muito menos apoio, porque na nossa zona os apoios são cada vez menores. Há zonas em que os apoios das bandas são mais efetivos. Nós, fruto daquilo que eu disse há pouco, hoje os miúdos têm uma variedade muito grande de atividades que podem fazer, e ir para a banda é aquela coisa. Mas aprender música, ter atividade, conseguirmos envolver as pessoas, faz com que nos dê também alento para podermos ir à procura, batalharmos. Às vezes vou tentar arranjar festas e dizer, mas de onde é que vocês são? Não vos conheço a banda tal, a banda tal, a banda... Não, de onde é que são? E vocês tocam bem? Tocamos. Já chegamos a estar com a porta do carro aberta e estar a ouvir o CD para conseguir festas. E já conseguimos. Isto é um trabalho muito difícil, mas que é uma satisfação muito grande, porque nós, quando chegamos, percebemos que as bandas estão a mudar. E percebemos que é preciso fazer diferente. É preciso não só tocar nas festas e romarias e as tradicionais procissões, mas é preciso fazer algo mais. É preciso tocar ter programas arrojados para concertos e trabalhar muito. E isso é função do maestro e dos músicos, e cabe às direções conseguir arranjar salas e condições para eles poderem fazer espetáculos bonitos e envolvermos a sociedade, que é aquilo que temos feito. Temos feito espetáculos interessantes no nosso concelho e fora dele quando somos solicitados, para nos podermos promover. Temos que nos promover muito, mas para nos promovermos temos que trabalhar muito. Nós agora, para terminar, vamos ficar com o vosso trabalho. O que é que nós vamos escutar a seguir? Bem, há bocadinho falei de um solista da nossa terra, o Luís Sousa, e agora vamos falar de outro que nos enche também de orgulho, que é o Pedro Góis, que mora a 50 metros da banda. É um percussionista de excelência, colabora regularmente com a Orquestra Gulbenkian e com o Drumming, grupo de percussão, e é um orgulho muito grande para nós ter músicos desta qualidade da nossa terra a tocar na nossa banda. Portanto, a obra Shiloh Classics, do compositor Gerd Bogner. Ok, muito obrigado e continuação de um bom trabalho. Obrigado, nós. Obrigado.
Estamos agora então com Mário Cardoso, um dos organizadores do Festival Filarmonia ao mais alto nível. E a primeira pergunta que eu lhe fazia, tal como fiz também às bandas, é: qual é o balanço que faz deste festival? Excelente, excelente. Este festival deixou-nos muito felizes porque eu creio que atingimos todos os objetivos a que nos propomos. O festival tem por objetivo a divulgação, a promoção e a divulgação das bandas. E conseguimos-lo em termos da divulgação, porque fizemos uma divulgação ampla das bandas antes do festival, faremos agora no fim. Tivemos uma casa cheia, tivemos cerca de 800 pessoas. E também eu creio que promovemos as bandas, porque promovemos no sentido de as incentivar. Cada vez que as bandas vêm ao Europarque, preparam-se ao mais alto nível. Tal e qual, como disse o maestro Filipe Fonseca, que fez um excelente trabalho no Europarque, e para fazer o excelente trabalho aceitou um grande desafio, como ele diz. Sem grandes desafios não há grandes objetivos. E a realização de um evento destes é fácil fazê-lo? Há os apoios devidos por parte das entidades competentes? Não há apoios de ninguém. Há a nossa criatividade, da nossa empresa. Nós somos uma empresa que temos um objetivo claramente definido, temos um norte comercial claramente definido e acreditamos também que se nós contribuirmos para o desenvolvimento do meio, crescemos com ele. Se não contribuirmos, asfixiamos como ele. Não é? Portanto, o festival é uma das formas de nós contribuirmos para que ele se desenvolva, só que o festival no Europarque custa muitos milhares de euros, contrariamente ao que muita gente pensa, e apesar de nós termos apenas a colaboração das bandas também, um festival custa muitos milhares de euros e nós, como uma empresa, sabemos que temos que investir para crescer. E, portanto, fazemos as expensas próprias. Não há nem da Câmara da Feira, nem do Instituto não sei quê, não há. O apoio é exclusivamente da empresa. Se nós temos
os nossos parceiros, os nossos fornecedores a colaborar connosco, eles não os fazem pelos nossos lindos olhos. Fazem porque nós interagimos com eles. Todo este festival, há algo que gostaria de destacar? Bom, em destaque, como sabe, não é possível nós fazermos isso. Mas eu gostaria de destacar, por exemplo, da banda de Silvalde, do maestro Filipe Fonseca, realmente a sonoridade da banda, digamos, a fineza do repertório, a realização do seu trabalho. Eu conheço a banda de Silvalde há muitos anos, conheço o Filipe Fonseca, ainda ele era estudante, juvenil, ainda ele é muito jovem, não é? E conheço também o presidente, que também é muito jovem, e portanto a evolução desta banda foi extraordinária nestes últimos tempos. Não é necessário se agora dizê-lo cá, o trabalho que tem apresentado fala por si, e é uma banda que cresceu muito. Portanto, cada vez que eu vejo uma banda, é a segunda vez que vem ao Europarque, e portanto a responsabilidade aumenta. Cada vez que eu vejo uma banda aceitar o desafio de vir ao Europarque e depois apresentar um repertório que reflete o desenvolvimento da banda, isso enche-nos de orgulho. Também lhe posso dizer que a banda de Loivos, que foi a banda que abriu, também foi uma surpresa absoluta, quer para nós, quer para todo o auditório, porque o conceito que temos das bandas de trás do monte do interior é de serem bandas muito fraquinhas, de serem bandas modestas, e cada vez que vem uma banda do interior ao Europarque é uma surpresa. Isto significa que este mundo está a mudar, e o Europarque é um excelente palco para as bandas mostrarem aquilo que são capazes de fazer. E digamos que em Loivos também a banda não está entregue a um maestro qualquer, está entregue a um grande artista que fez daquela banda também uma banda com muito bom nível, e portanto a banda fez um trabalho extraordinário. A banda de Ovar diverteu imenso o auditório, também foi uma banda que é a segunda vez que a banda lá vai, cresceu imenso também a banda e fez um espetáculo que as pessoas adoraram, portanto está de parabéns. A banda de Souto da Feira é uma banda também um pouco diferente, por isso dizia eu na altura em que falámos no discurso inicial que cada uma dará o seu melhor e fará um festival diferente, cada uma à sua medida, são todos universos diferentes. A banda de Souto apresentou também um programa muito bonito, essencialmente português, que é um dos objetivos também do festival. Apresentou pela primeira vez um coro que fez também um repertório interessantíssimo e as pessoas adoraram. Uma banda também com muito bom nível, e também foi a segunda vez que passou pelo Europarque, também fez um excelente trabalho. Portanto, eu não posso destacar nenhuma em particular, mas destaco todas pela excelência do trabalho que, no meu ponto de vista, que produziram ali. De ano para ano, sente que vai havendo uma evolução nas bandas filarmónicas que vão atuar ao festival? Pois. De ano para ano, as bandas crescem não só no festival, mas crescem de uma forma global, porque é natural. Há melhores músicos, há melhores maestros, há melhores dirigentes, naturalmente há melhores bandas. Portanto, no festival apresentam-se ao mais alto nível, como é o objetivo. Mas o mundo bandístico está a crescer devastadoramente. É surpreendente o crescimento e vai continuar a crescer. E nós ajudamos. Esperemos que sim. O mundo filarmónico tem a agradecer, claro está, o que este festival proporciona às bandas, mas também o mundo filarmónico em Trás-os-Montes, porque foi dada a oportunidade nesta sala já a algumas bandas daqui, do distrito, de irem executar o que de melhor fazem por cá. O que é que o Mário pode dizer sobre as bandas transmontanas? O que é que nos quer deixar aqui? Pois, ora bem, eu recordo-me que na primeira vez que convidamos uma banda da região de Trás-os-Montes, algumas bandas que iam participar, quer nesse evento, quer nos seguintes, acharam um pouco estranho, porque, como sabe, Vítor, as bandas gostam de desafios, gostam de despiques. No litoral, as bandas gostam do despique, gostam de ir no Minho, gostam de se confrontar com bandas de nível. E as bandas de Trás-os-Montes estavam cotadas como bandas friamente fracas. E então, a primeira vez que a banda de Valpassos, a quem aproveito para saudar, se me permitem cá, chegou ao Europarque, alguns miúdos nem sequer chegavam, depois de sentados nas cadeiras, nem sequer chegavam com os pés ao chão. A banda tocou, fez o seu programa e foi uma surpresa. A partir daí,
já as bandas tomavam algum cuidado, as outras bandas, de colocarem alguns constrangimentos quando apareciam as bandas de Trás-os-Montes. Aqui o crescimento vai acontecer, quer se queira, quer não. Porque se há muito trabalho para fazer aqui, é ótimo. Onde há muito trabalho, surge dinâmica e podem ser reajustar os projetos. Portanto, Trás-os-Montes é um espaço em potencial. É um espaço que vai, no futuro, como se diz na gíria, dar cartas no âmbito da música. Alexandre Fonseca, foi feita uma homenagem a este grande músico e compositor transmontano. Ele nasceu em Covas do Douro, em Sabrosa, é um transmontano, e foi-lhe feita uma homenagem no Filarmonia. Porquê? Foi porque, se nós promovemos as bandas, precisamos de reparar em todos os agentes que estão envolvidos. As bandas são constituídas por presidentes, enfim, pelas direções, pelos maestros, pelos músicos, mas depois tem que haver alguém que escreva para as bandas. É necessário que existam os compositores. E, portanto, o Alexandre Fonseca, como disse o Filipe Fonseca também, que não tem nada a ver com o Alexandre Fonseca, os apelidos coincidem, mas não tem nada a ver. O Filipe Fonseca disse que na juventude, quando começou a tocar nas bandas, que começava a ouvir as marchas do Alexandre Fonseca, e é verdade. Eu acho que todas as bandas do país tocavam música de Alexandre Fonseca. E eu recordo-me, e quando se falarem com o Luciano, ele confirmará isso, do Luciano dizer-me que ao analisar, ao preparar a marcha Zé Pedro para o concerto para o Parque, ao ensaiar com cuidado, reparou que está ali um trabalho extraordinário, numa marcha, um trabalho extraordinário. E, portanto, as marchas do Alexandre Fonseca são super conhecidas nas bandas. Todas as bandas tocaram as marchas do Alexandre Fonseca. E elas têm uma característica têm um estilo muito particular. As marchas são extremamente agradáveis. Eu conheço essencialmente as marchas dele. Sei que ele fez outro repertório, mas conheço essencialmente as marchas. Há uma marcha que eu deliro ao ouvir, e por acaso tocaram no Aeropar, que é homenagem a Domingos Matos. É uma marcha extraordinária, mas o Zé Pedro, como tocaram o Tommy Lewis, foi uma marcha extraordinária. Em Cantos sobre os Ex, que tocaram outra marcha extraordinária. A homenagem ao Dr. Manuel Vaz, como tocou a banda de Silvaldo, uma marcha extraordinária. Eu acho que eu cheguei a tocar essa marcha de memória nas bandas. É extraordinária. Portanto, para além disso, a nossa empresa é que distribui as obras dele, é que tem os direitos das obras dele. Mas não é só por isso, porque iremos fazê-las a outros também, outros compositores. É porque realmente são obras, são marchas, mas são autênticas obras. E se as bandas tocarem bem as marchas, também tocam outro repertório. Dou-lhes só um exemplo. A banda de Alcochete é a banda número 1 a tocar passos dobles. Número 1, isto é, metaforicamente, não é? Porque toca extremamente bem os passos dobles. Acontece que ela vai aos concursos e também ganha a tocar o outro repertório. Portanto, significa que se tocam bem as marchas, tocam bem as obras. É necessário fazê-las com atenção, com cuidado. Então o nosso programa vai também fazer uma homenagem ao Alexandre Fonseca, terminando com uma música dele que gostava que o Mário escolhesse. A homenagem a Domingos Matos, naturalmente. Muito bem. Muito bem, muito obrigado. Tempo agora para a nossa agenda cultural desta semana. Em primeiro lugar, a dedicar-nos ao grupo musical Estrela de Arguncilho, que está a comemorar o seu 87º aniversário, com vários momentos musicais. Já tiveram uma sessão solene em agosto, também uma missa, e agora a 23 de novembro, pelas 18h30, no Salão Paroquial de Arguncilho, irão organizar um encontro de orquestras juvenis. Posteriormente, no dia 30 de novembro, terão também um dia de escola de música, mas isso nós falaremos com mais pormenor no nosso próximo programa. Espaço ainda para a Yamaha, que está a oferecer bolsas de estudo para estudantes de música em Portugal e em vários países europeus. Um concurso que está aberto a estudantes de música a tempo inteiro, de qualquer nacionalidade, desde que possuam uma idade inferior a 25 anos na data de candidatura e que estudem, de momento, num conservatório ou academia de música. Esta bolsa de estudo terá um valor entre 1.000 e 2.000 euros, dependendo do país onde o candidato se encontra a estudar. Bola, quem sabe? Espaço agora para o comentário do Vítor. Vítor, força. O nosso programa de hoje
foi dedicado a um acontecimento importantíssimo para o mundo das bandas de música. Falo do Festival Filarmonia ao mais alto nível. Este foi realizado no passado domingo no Europarque, uma importante sala de espetáculos situada em Santa Maria da Feira, que conta com 1414 lugares sentados. Eu já tive o prazer de sentir o frio na barriga ao pisar este palco, exatamente numa das edições do evento Filarmonia ao mais alto nível. Invariavelmente, o público em geral e os comentadores em particular ficam surpreendidos com o desempenho das bandas de música que passam a barreira do Marão para nesta conceituada sala interpretarem o seu programa. Desta feita, tivemos como estandarte de Trás-os-Montes e Alto Douro a banda musical de Loivos. E mais uma vez, uma banda transmontana deixou de boca aberta os presentes. Mas se me permitem um pormenor, e como diria uma pessoa que muito estimo, correção, não surpreendeu todos, pois a mim nem só por um momento me surpreendeu. Neste certame constatamos o valiosíssimo trabalho do maestro Luciano Pereira, repetente nestas andanças. Fez a sua estreia no certame com a Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves e repetiu com a Banda de Música de Carlão, aliás, tendo tido com esta última o mais alto desempenho musical desta coletividade que tem tão poucos anos de vida. Numa altura em que o Ministério da Cultura foi reduzido a uma Secretaria de Estado, em que as verbas canalizadas para a cultura são só de 0,02% do orçamento, repito, 0,02%, o trabalho em crescendo das bandas de música civis tem que ser valorizado e tem, claro está, um mérito redobrado. Dezenas de bandas foram já aplaudidas por muitos milhares de espectadores no Europarque. Claro está que esta sala tem todas as condições para uma execução de topo por parte de quem pratica a arte da música. No entanto, este trabalho muitas vezes não se consegue mostrar nos coretos espalhados por essas romarias, onde em vez de uma outra banda ou do silêncio, o despique é feito com o gerador de relotes de farturas ou com o CD de qualidade duvidosa, mas sobretudo ruidosa, ou com o estilhaçar das barraquinhas de tiros. Mas, apesar de tudo, as romarias continuam sem dúvida a ser o local onde a produção musical das bandas é mais apreciada. Deixo assim um pedido às comissões de festas: deem mais condições às nossas bandas filarmónicas, para que cada romaria, cada concerto num coreto seja ao nível deste espetáculo que hoje falamos no programa Filarmonia ao mais alto nível. E com certeza as bandas responderão com mais qualidade. Saudações musicais, até para a semana. Até para a semana.